Qual a sua opinião para aquela igreja que só ajuda os crentes quando existem casos extremos? Você acha que uma igreja que não desenvolve de uma forma rotineira ações sociais, ajudando pessoas, utilizando o dízimo da própria igreja para ajudar as pessoas, podem ser consideradas uma igreja cristã? O que é que você acha? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fica conosco até o final, tá? Olá, meus queridos, somos podcast Pacho Júnior, aqui que vos fala, tudo bem com você? Eu quero, como de sempre, pedir a você que faça o triplo C. Para você que é a primeira vez que está assistindo aqui nosso vídeo, gostaria que você curtisse, compartilhasse e comentasse, tá certo? Isso porque, queridos, o YouTube ele entende que quando o vídeo ele é curtido, ele é compartilhado, ele é comentado, ele entende aquele vídeo como relevante e ele distribui esse vídeo para mais e mais pessoas, tá? Se você não é inscrito, já aproveita a oportunidade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque todas as vezes que fizermos um vídeo novo, você vai ser notificado dos vídeos que a gente vai postar, tá? Aqui no nosso canal. Queridos, eu queria falar hoje sobre ação social. A igreja que não faz ação social, ela pode ser considerada uma igreja cristã? Qual a sua opinião? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria muito da sua ajuda, tá? Eu quero primeiro trazer aqui alguns textos para dar base àquilo que a gente vai falar e depois quero comentar uma aula, tá? Que está no YouTube, na plataforma do YouTube da Igreja Cristã Maranata, tá certo? Na nossa opinião não tem nada de cristã e vou dizer por quê, tá? É, onde vai falar sobre a ética do crente. Aí é falado sobre diversos assuntos, e eu vou fazer questão de fazer vários vídeos sobre isso, mas eles tocaram em um dos vídeos, sobre a ética cristã no que diz respeito à ética nas finanças. E nas finanças tem a questão de quando o irmão passa por uma crise, ajuda ou não ajuda, etc. E aí nós vamos desenvolver o tema de ação social e no final a gente vai falar sobre essa questão específica que foi ensinada para obreiros, pastores e todo mundo conhecer quais são as práticas da Igreja Cristã Maranata, tá? Então, vamos lá, queridos. A primeira coisa que a gente precisa entender que a ação social é biblicamente fundamentada, tá? Faz parte da teologia prática, faz parte da missão do povo de Deus, ajudar aquele que está necessitado. Vamos trazer alguns textos para a gente deixar bem claro, tá? À medida que a gente for falando aqui, eu queria lembrar a você de que nós precisamos interpretar o texto, tá? De uma forma literal, para que a gente não espiritualize, porque se você espiritualizar, você não vai ajudar ninguém. E talvez esse seja o objetivo da seita. Você espiritualiza tudo, mete o pau, fala mal de todas as igrejas, você não faz nada, guarda dinheiro, e aí? As pessoas que estão necessitadas. Não é verdade? Bom, vamos lá, vamos ao texto. Mateus 25, do 34 a 40, eu peguei um pedaço dessa parte, onde Jesus ensina a ajudar os necessitados. E aí, um pedaço do texto diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, a Jesus diz, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, tive na prisão e foste me ver.
Essa passagem, Jesus vai falar o que dirá o rei aos que tiverem à sua direita, né? Vinde bendito do meu Pai. Veja só. E aí ele vai dizer, esses que estão à direita, algumas coisas que essas pessoas fizeram. Que foi? Primeiro, vamos lá. Porque tive fome e me deste de comer. Se você entende esse texto aqui, dizendo que a pessoa está precisando do pão espiritual, então ele está precisando da palavra revelada, aí você não vai ajudar ninguém. E aí, a Igreja Cristã Maranata é especialista, e aí você pode ir na BD, EBD, que você vai ver diversas vezes o doutor Gedeuti Vitalino Gueiros falar o seguinte: a religião ele dá o pão da padaria e acha que com isso as pessoas vão ser salvas. Nós estamos dando a palavra revelada. Meus queridos, esse texto aqui não fala em palavra, em evangelho. Esse texto aqui está falando de pessoas que estavam com fome e os discípulos se dispuseram em ajudar a pessoa que estava com fome, dando alimento. Você vê, né? A Igreja Cristã Maranata critica tanto as religiões que fazem e ela não faz nada, certo? Daqui a pouco vou dizer em quais casos elas fazem. É objeto dessa tal de ética do crente. Vamos lá. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e deste-me de beber. Por acaso a água que é o Espírito Santo e a igreja está dando o Espírito Santo? É isso que ela ensina, né? Vamos lá. Era estrangeiro e hospedaste-me. Eu lembro de um caso de um caseiro do presbitério que foi colocado para fora. Bom, estava nu e vestiste-me. Ah, a igreja deu veste de salvação, de ação social. Da igreja que dá cobertor, que dá veste para as pessoas até em situação de rua, né? Está aqui. Adoeci e visitaste-me. A ação social da igreja que vai nos hospitais, visitar as pessoas, tanto irmãos como não irmãos, está lá fazendo, aproveitando e fazendo o evangelismo, não é? Estive na prisão e fosse me ver. Está aqui, meu irmão. Esse é o conceito base, o texto base, fundamental para a ação social no meio da igreja. Agora, se você espiritualiza tudo, tá? Olha só que não, como não combina. Vou pegar a última frase. Estive na prisão e fosse me visitar. Se é espiritual, o que deveria ser? Estive na prisão e você me libertou e não fosse me visitar. Você está entendendo? Não combina. O texto aqui é para ser lido de forma literal. São pessoas que estão em situação de rua, são moradores de rua, pessoas necessitadas, onde a igreja foi lá, entregou pão, entregou água para suprir necessidade, estava no hospital, foi visitar, estava na prisão, foi visitar, né? É isso, é isso que o texto está querendo falar. Vou dar outro texto. Tá, isso aqui foi ensinado por Jesus, tá? Agora vamos ver a igreja? Bora. Atos 2, 45, 40, 44, 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então, os crentes que eram necessitados recebiam dos apóstolos aquilo que era necessário para eles. Veja, as pessoas vendiam as propriedades, colocavam aos pés dos discípulos e ele distribuía às pessoas na medida que eles necessitavam. Agora a pergunta que não quer calar, isso aqui também é espiritual? O que é que você acha? Vamos lá. Atos 4, do 34 e 35, diz assim: Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuem as suas herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido, e depositava aos pés dos apóstolos e repartia a cada um segundo a necessidade que tinha. Olha aí, mais um texto para dar base àquilo que a gente está falando. A igreja primitiva fazia assim. Ela fazia assim.
Então, não tinha necessitado. Aí a pergunta que não quer calar, veja só. Uma coisa, irmãos, é você que tem um coração bom, ajudar alguém, certo? E a outra coisa é a igreja, o CNPJ da igreja, ajudar alguém. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que precisavam. E qual era o ensino da Igreja Maranata? Vá ter a sua experiência. Irmão, você precisa ter uma experiência com Deus e não ajudar as pessoas. Isso é a doutrina da igreja. Eu vou mostrar aqui o que é que um pastor fala na aula de ética do cristão, ética do crente, certo? Mas vamos lá. Mais um texto aqui. Olha o que Tiago fala. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E essa visita aí, irmãos, essa visita é a visita do cuidado, de levar alimento, de levar suprimento. Por quê? Porque a viúva não tem com que sustentar. Não era ir lá na casa dela, oh, como é que tá? Vamos orar, vamos cantar 2 louvores, tem um dão, né? Tem um dão que Deus está cuidando de você, orar com imposição de mão e ir embora para casa e deixar a viúva abandonada, não. É suprir a necessidade do órfão e da viúva. Faz a igreja cristã Maranata, faz ela ajuda as viúvas, os órfãos são ajudados financeiramente pela Igreja Cristã Maranata, ou ela tem usado o recurso que tem os dízimos dos irmãos para comprar fazenda, para comprar gado. Não é isso, irmãos, que você está vendo? Comprar gado, comprar fazenda, comprar televisão, comprar rádio. Não é isso? Olha que interessante. Enquanto isso, os pobres e necessitados são abandonados pela igreja pseudo-cristã Maranata. Isso é uma vergonha. Não é verdade? Vamos lá. Mais um texto aqui, ó. 1 João 3, 17, 18. Estamos fazendo questão de trazer o texto para você verificar a Bíblia, tá? A igreja cristã Maranata que se preocupa em dizer que ela é a única igreja e começa a ensinar cantares para dizer que ela é a noiva, as 7 cartas para dizer que ela é a única igreja remanescente e fiel, essas coisas, tá? Ao invés de ensinar a Bíblia para os irmãos, inclusive a assistência àqueles que estão precisando. 1 João 3, 17, 18 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Pronto. Eu espero que você respeite a palavra, já que a palavra é a nossa regra de fé e de quê? É a nossa regra de fé e de prática. Olha o que a Bíblia diz, vou repetir, tá? 1 João 3, 17, 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e a igreja tem, viu? Pastor Júlio te disse que a igreja tem 2 bilhões. A igreja Maranata é um dos melhores negócios do mundo. As outras instituições, irmãos, eles fazem assim. Por exemplo, você faz parte de uma confederação, tá? E existe a igreja A, B, C e D. E existe a confederação, tá? Você se filia a ela, né? Essa igreja, essas igrejas mandam 10%, às vezes 15%, depende da confederação, para sustentar essa confederação que vai fazer eventos, etc. Certo? E as igrejas mandam 10, 15% do faturamento. O que é que a igreja cristã Maranata faz? Ela pega, faz a igreja, olha que negócio, irmão. Faz a igreja, e depois que a igreja está erguida, ela pega, paga água e luz e o resto, todo o dinheiro vai para a central. A igreja não pode fazer nada, irmãos.
pontualmente, você pode solicitar algo, é uma burocracia. Eu já pedi, irmãos, vários processos que foram negados no presbitério, pedindo tinta. Às vezes pedia massa corrida. Não, precisa não, passa tinta qualquer aí. É assim, para economizar. Agora é pensando no dinheiro para ajudar as famílias? Não. É pensando em fazer patrimônio. Patrimônio é fazer, comprar fazenda, comprar gado, comprar ovelha. É isso? É isso aí. É para sustentar o escritório jurídico, para processar ex-membros. É isso aí. É isso que serve o dízimo da igreja, né? Agora no texto. Quem, pois, que tiver bens do mundo, e eu falei que tem 2 bilhões, e vendo o irmão necessitado, cerra o coração. Aí a pergunta é: como estará nele o amor de Deus? Como o amor de Deus está na igreja cristã Maranata se ela abandona os seus membros e não ajuda absolutamente ninguém? Eu vou mostrar aqui o caso. Eu sei que você ficou nervoso, não foi? Tenha calma. Tenha calma. E vou mostrar os casos em que ela ajuda. Certo? Eu vou mostrar. Vou mostrar, tá? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Estou dizendo isso, meu irmão, porque o próprio Jeduti, ele prega que não deve ajudar. Ele prega isso. Não, a religião da pão da padaria. Nós não. A palavra é revelada. Então, ele está dizendo que não é para dar. Não é para dar. Daqui a pouco eu vou mostrar a aula. 5. É, Provérbios 19:17 diz assim: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Veja só, o que se compadece do pobre não é aquele que diz, oh, coitadinho. Não, é aquele que abre o seu coração para ajudar o pobre e para o necessitado. Para o necessitado. Então o Senhor está dizendo, ao Senhor empresta quem ajuda o pobre. Veja, irmãos, estamos recheando essa aula aqui, esse vídeo de texto da palavra de Deus. Vamos lá. Olha o que diz Efésios, e aqui tem uma máxima aqui nesse texto, porque eu vou até ler esse texto todo para que você tenha um entendimento, certo? Vou abrir aqui, Efésios 2:9. Efésios 2:9 diz assim, olha como é interessante. Quando a igreja ela não quer ajudar, ela usa como base esse texto aqui, sabia? Pronto. Ó, quando a igreja não quer ajudar, ela usa como base Efésios 2:8 e 9. Só que ela esquece de ler o 10. Tá aí, ó. Sempre a gente tem falado isso. Texto tem que estar dentro do contexto. Você tem que ler tudo, irmãos, para poder ter um entendimento completo. Certo? Para ter um entendimento completo. Vamos lá. Olha o que diz o 8 e o 9. Pois pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Quando você lê até aí, o que é que você entende? Que não é necessário obras. Não é necessário obras. Só a fé. Porque não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a religião, o cristianismo que está aí fora, está preocupado com obras. Nós estamos preocupados com a fé profética, com a fé revelada, com a fé que vem da eternidade. Não é assim? Não é assim? É. Leio 10. Vou ler para você, tá? Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Vou repetir. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. O que é que o texto está querendo dizer? O Senhor, quando a gente foi recriado em Cristo, a gente se tornou uma nova criatura para a prática das boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Então, o cristão que é verdadeiramente recriado, ele pratica, ele anda segundo a boa obra, certo? Só que não é pelas obras que o homem é salvo. A obra não determina salvação. Salvação é pela fé. Mas quem tem fé tem obras. É o que diz Tiago. Vem com a tua fé, que eu mostre a minha fé pelas minhas obras. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Então eu posso dizer, sem sombra de dúvidas para você, que a fé da Igreja Cristã Maranata é uma fé morta. A fé praticada na Maranata é morta, porque ela não faz obras, ela não se preocupa com o próximo, ela não se preocupa, não se preocupa. A preocupação, é só espiritual. Não é isso não, irmãos. Não é isso não, tá? Bom, para finalizar, Tito 3,14 diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejas infrutuosos. A fé, irmãos, ela gera obras. A fé sem obras é morta. Ela é morta, tá? Olha esse texto aqui de Tiago 2, 15 e 16, para encerrar. E se o irmão ou a irmã estiver nu, irmãos, nu, e tiverem falta de mantimento cotidiano, roupa e comida. Preste atenção. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, e proveito virá daí. Veja, irmãos, Tiago é uma carta bem prática. Então ele está perguntando, olha, se o irmão tá com fome, tá nu, tá precisando de vestimenta, e você chega e diz, vá lá, meu irmão, viva a experiência. E é isso que a Maranata faz. Meu irmão, o irmão precisa viver a experiência dele. Não, meu irmão. Quantas vezes eu vi isso aqui? Vamos consultar o Senhor para ver se o Senhor permite a gente levar uma feira para o irmão. E o Senhor mostra em visão que o irmão não precisava de feira. Meu irmão, o dom não pode ferir a Bíblia. Esse dom é maligno. Você está entendendo? Esse dom é maligno. Porque a Bíblia já orienta. A Bíblia, irmãos, é a boca de Deus já falando do nosso coração. Não precisamos de dons para ajudar as pessoas, aqueles que são necessitados. Apenas fazemos em obediência e amor à palavra de Deus. Vou repetir o texto. Se o seu irmão ou sua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e vocês disserem, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias ao corpo, que proveito virá daí? É a fé sem obras que é morta. Tiago 4,17 diz assim, para finalizar, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Talvez eu acredito até que a igreja nem saiba, porque a igreja que se chama Maranata não lê Bíblia. A história da igreja Maranata, irmãos, é o seguinte, ó. Profeta Samuel, para dizer que a igreja é o filho de Ana, e a obra de Davi é a obra de Saul, para dizer que todos são Saul e ele é a obra. Neemias, para dizer que tem Sambalá, sem Tobias contra Neemias que está fazendo a grande obra. Preste atenção nisso aí. É 7 cartas, para dizer que ela é a remanescente, é a igreja fiel. É as trombetas, para dizer que Jesus veio na quarta, onde a Bíblia diz assim, antes do soar da última trombeta, ele a colocou a quarta como última. Eu não sei de onde foi que ela inventou isso. É um inventares profundo. O texto de inventares, para passar 2 anos falando que ela é a noiva, que ela é escolhida. Sansão,
e as parábolas, para combinar as parábolas com as sete cartas. Pronto, é isso aí. E fica no giro. Não vai se dar nunca, irmãos. Nunca, nunca. Tá? Agora vamos direto, direto. Para o vídeo, certo? Evidentemente não vou abrir o vídeo porque a igreja chamada protegeu o vídeo contra direito autoral. A palavra de Deus com direito autoral. O que você acha disso? Os vídeos estão protegidos por direito autoral. Então, a obra do Espírito Santo está cobrando direito autoral. Você já pensou, irmãos? Se Pedro, Tiago, João e os discípulos todos cobrassem o direito autoral de usar a Bíblia, você vê que a Maranata é uma empresa, certo? Vamos lá. Olha o que estava o pastor Pita e o pastor Gilson. Daqui a pouco eu digo quando foi essa live aqui para que você possa consultar. Bom, vamos lá. No minuto 19 minutos e 12 segundos, o pastor diz assim: o presbitério, ele dá todo um suporte. Ele está falando sobre ética nas finanças. Entendeu? Aí ele diz assim: o presbitério dá todo o suporte. Quando ele disse isso, eu digo, oxi, presbitério dá todo o suporte? Porque durante a pandemia teve 3 pastores aqui que passaram necessidade em Alagoas. Eles passaram necessidade, inclusive um deles chorou comigo no telefone, dizendo que não acreditava numa mentira daquela que estava sendo propagada no satélite, porque ele foi abandonado pelo presbitério. E se não fossem os pastores daqui que se unissem e ajudassem, irmão, esse pastor, meu Deus. Vamos lá. O presbitério, ele dá todo o suporte. Nos casos extremos, tá lá. Minuto 19, segundo 15. Nos casos extremos. Aí diz assim, é lógico, né? Nós somos voluntários, a promessa do Senhor. É. Há várias promessas quando somos fiéis. E me permita falar aí o dízimo. Olha aí. Se tá entrando em dificuldade, vê se não tá faltando ali. Se é fiel com o Senhor, né? Exatamente porque o Senhor é dono da prata e do ouro, mas às vezes, em alguns momentos, ele prova para ver se nós estamos valorizando mais o espiritual do que o material. Então, em primeiro lugar, ele confessou aqui que a igreja, isso é uma aula, está no YouTube, tá? Então, vamos lá. Ele admitiu aqui que a igreja ajuda em casos extremos, mas no dia a dia tem pessoas que estão passando fome nas igrejas. Conte-me aqui, você, meu irmão, conte-me aqui, por favor, me ajude. Eu queria sua ajuda. Conte-me um caso de uma pessoa que foi abandonada pela igreja, que não ajudou financeiramente, exame, pagamento de um médico, uma feira. Conta aqui, meu irmão. Eu tenho vários exemplos disso. Vários exemplos. Uma irmã, até depois que eu saí, ajudei financeiramente a pessoas. Depois que eu saí pagando exames para a pessoa. Lá da igreja chama Maranata. Que a pessoa tinha a gente como referência, foi pedir a gente. E a gente foi lá e pagou o exame de todo o coração. E eu não estou dizendo isso aqui, irmão, não é para me vangloriar, não. Pelo amor de Deus, eu fiz mais que a minha obrigação. Certo? Estou dizendo isso que a igreja não faz. Ela faz em casos extremos. E aí vai. Quando tem calamidades, irmão, quando tem aquelas enchentes, eu vi, o presbitério Figou aqui, quando teve uma enchente aqui, devastou 2 cidades, a igreja mandou geladeira, fogão, cama. Eu não vou ser hipócrita. Eu não estou aqui para mentir, irmãos. Eu estou aqui para dizer a verdade. Então a igreja ajudou. Mas pastores aqui foram abandonados pela igreja. Pessoas que têm aqui, ouse. Quer ver uma coisa, irmãos? Não acredite no que eu estou falando, tá? Não acredite no apóstata, herege, não é assim? Do inimigo da obra, agora que saiu só vive falando mal da obra, não é assim? É. Verifica na tua igreja se tem alguém necessitado. Chama o pastor e diz, pastor,
Vamos pedir ao presbitério uma ajuda financeira para essa pessoa e veja o que o presbitério vai dizer, o que o pastor vai dizer. Se o pastor for uma pessoa de bom coração, ele vai chamar os irmãos, os de linha de frente, ali que tem condições, e vai pedir uma ajuda e vai entregar para o irmão, mas não vai solicitar o presbitério porque não dá. O CNPJ da Maranata não ajuda financeiramente ninguém. Estou dizendo isso porque teve pastores aqui em Alagoas que teve carro quebrado, motor quebrado, pediu ajuda lá e eles não enviaram dinheiro para ajudar pastor que teve motor do carro quebrado em virtude de evangelizações que ele fazia. Da assistência, pastor necessitado pediu ajuda, não ajudou. Pastores foram lá, pastor, você vai ajudar o irmão? Não, não tem como condições não, infelizmente, pronto. E assim saiu em casos extremos. Um motor quebrado, mas um motor batido, não é um caso extremo, né? Não é um caso extremo, meu irmão. Você tá me entendendo? E aí, meu irmão, diante disso, eu queria perguntar para você, a igreja cristã Maranata é uma igreja cristã? Você acha que é uma igreja cristã? O que é que você acha? Talvez você tá com a dispensa cheia. Não, eu não estou olhando para o homem, eu só olho para Deus. O problema está quando você está com a dispensa vazia e for precisar da ajuda da igreja cristã Maranata. Eu quero ver você precisar. E aí o que é que você vai me dizer? Tá certo? Porque a igreja não vai te ajudar. Como foi dito na aula de ética, a ética do crente, vou até dizer quando foi, né? Para deixar fundamentado aqui para você fazer uma pesquisa. Vamos lá, dia 15 do 12, ó, novinho, foi agora, tá com 2 dias, hoje é dia 17. Dia 15 de fevereiro, a ética na vida do crente, certo? Quando você precisar, aí você vai ver. Conheço várias pessoas que precisaram, decepcionadas com a igreja, mas não sabe por quê. A lavagem cerebral não tem outro lugar, não tem outro lugar, não tem outro lugar, e a pessoa vai viver a experiência e vai orar a Deus e Deus vai suprir. Mas e a missão da igreja? A igreja que não cumpre a palavra não é a igreja bíblica. A igreja que não cumpre os ensinamentos de Cristo não pode ser considerada uma igreja cristã. A fé que não gera ação é uma fé morta. E a sua fé, o que é morta? Pois é. Amém, meus queridos. Somos podcast, terminando mais um episódio. Pastor Júnior aqui que vos fala. Se você me entendeu, tem uma experiência para falar sobre isso, coloca aqui, irmãos. Tá? Se você vier falar sobre a ajuda do CNPJ da Maranata, não venha falar das grandes calamidades. Isso aí eu sei, eu já coloquei aqui. Ponto positivo. Eu quero falar o dia a dia das pessoas que estão pedindo ajuda nas igrejas. Se a igreja cristã Maranata vai lá, ajuda com feira, com verba, com meio salário, com um salário mínimo sustentar. Se ela sustenta a viúva, quais viúvas da igreja estão sendo sustentadas pela Maranata? Quais são os órfãos da igreja que estão sustentados financeiramente pela Maranata? Coloca essas experiências aqui. Agora, se você conhece pessoas que foram abandonadas, por favor, coloca aqui. Porque muitos da igreja que chama Maranata estão assistindo os nossos vídeos. E eles estão abrindo os olhos. Vez por outra chega, pastor, saí. Pastor, estou abrindo os olhos. E é bom, quando elas veem as experiências aqui, aí não tem o que dizer, né? Porque sabe que aquilo que a gente está falando é verdade, tá bom? Meus queridos, somos podcast, terminando mais um episódio. Fiquem todos com Deus.